A nossa vida é uma jornada de transformação simplesmente incrível, não é? A gente começa como uma única célula e, de repente, se torna essa pessoa complexa que respira, anda, se conecta. Bom, bora mergulhar nisso e entender como essa jornada toda acontece. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que a gente se torna quem a gente é? Exatamente isso que a ciência do desenvolvimento humano tenta responder, investigando todas as mudanças e também aquilo que se mantém estável na gente, desde a concepção até o finzinho da vida. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: desenvolvimento não é coisa só de criança, não. É um processo que dura a vida inteira. O pessoal que estuda essa área está de olho tanto no que muda na gente, quanto naquilo que, sabe, permanece conosco com o passar dos anos. Para a gente conseguir entender essa viagem, os cientistas dividem tudo em três grandes áreas que estão super conectadas. Tem o domínio físico, que é sobre o corpo, o cérebro, tudo que cresce. Depois, o cognitivo, que é tudo que rola na nossa mente, aprender, lembrar, pensar. E, por fim, o psicossocial, que fala das nossas emoções, dos nossos relacionamentos. E o mais legal é que nada disso acontece sozinho, tá tudo amarrado, uma coisa influenciando a outra o tempo todo. E este aqui vai ser o nosso mapa, o nosso roteiro de viagem. A nossa análise vai seguir essa linha do tempo, passando por 8 fases bem diferentes que marcam o nosso caminho. Isso vai dar pra gente uma estrutura bem clara para entender cada passo da nossa evolução. Agora, atenção para uma diferença fundamental. Crescimento tem a ver com ficar maior, com quantidade. E uma hora ele para. Já o desenvolvimento, esse é outra história. Tem a ver com qualidade, com ficar mais complexo, com ganhar novas habilidades. E o mais importante, ele nunca, nunca para. O desenvolvimento também segue umas regras bem interessantes. Por exemplo, ele é multidirecional. O que isso quer dizer? Que enquanto a gente ganha em uma área, a gente pode estar perdendo em outra. Um adolescente ganha um monte de força física, mas talvez perca um pouco daquela facilidade de aprender uma língua nova. A gente ganha sabedoria com a idade, mas a agilidade já não é mais a mesma. Faz sentido, né? Certo, vamos voltar lá para o comecinho de tudo. A nossa jornada começa muito antes da gente nascer e os primeiros anos são, olha, absolutamente cruciais. É muito louco pensar nisso, mas mesmo antes de nascer, o desenvolvimento já está a todo vapor. Dentro do útero, o feto já está aprendendo, criando memórias e até reagindo a coisas de fora, como a voz da mãe. A fundação de toda a nossa história é construída ali. Bom, quando a gente pensa em idade, normalmente é nisso aqui que a gente pensa, a idade cronológica. É a nossa idade no calendário, simples assim. Mas para entender o desenvolvimento de verdade, a gente precisa olhar um pouquinho mais de perto. E é aqui que entra um conceito muito importante: a idade corrigida. Pensa num bebê que nasceu prematuro. Não dá pra gente comparar o desenvolvimento dele com o de um bebê que ficou os 9 meses certinhos na barriga, né? Seria injusto. A idade corrigida faz exatamente esse ajuste. E aí a gente tem uma visão muito mais precisa e justa da situação. E assim como a idade, outras áreas também seguem um padrão bem claro. O desenvolvimento dos nossos movimentos, por exemplo, segue uma sequência que dá para prever. A gente começa com reflexos, coisas que a gente nem controla. Depois, vem os primeiros movimentos voluntários. Aí a gente aprende o básico, tipo correr e pular, e por fim, a gente especializa tudo isso. É uma progressão fascinante de acompanhar. Vamos avançar então para os anos em que o mundo começa a se expandir de verdade, a infância. E, gente, essa é uma fase de crescimento explosivo em todos os sentidos. Nos 3 primeiros anos, a velocidade das mudanças é de cair o queixo. Só para ter uma ideia, o cérebro de um bebê praticamente dobra de tamanho só no primeiro ano. É nesse período que a linguagem começa a brotar e a criança começa a se dar conta de que ela é um indivíduo, até autoconsciência. Aí, entre os 3 e os 6 anos, a imaginação decola. O faz de conta rola solto e as brincadeiras ficam mais sociais. O pensamento ainda é bem focado no próprio umbigo, sabe? É o que chamam de egocêntrico. É difícil para a criança ver o mundo pelo ponto de vista do outro, mas é uma fase de uma criatividade imensa e de muito aprendizado. Na fase seguinte, o pensamento já começa a ficar mais lógico, mais organizado. Ao mesmo tempo, o crescimento do corpo dá uma boa desacelerada e o foco social, que antes era família, se desloca para o grupo de amigos. Os colegas de turma ganham uma importância gigantesca. Agora, se prepara, porque a gente está entrando num dos períodos mais dinâmicos e, sem dúvida, mais transformadores de toda a jornada humana: a adolescência. A adolescência é uma verdadeira revolução. O corpo dá aquele estirão e a mente começa a conseguir pensar de forma abstrata.
E tem um detalhe curioso. O cérebro amadurece de trás para frente, ou seja, a parte responsável pelo planejamento e pelo controle dos impulsos é a última a ficar pronta. Isso ajuda a gente a entender a grande missão dessa fase, a busca pela identidade, a eterna pergunta: quem sou eu? Muita gente acha que depois da adolescência o desenvolvimento para. Mas isso, olha, não podia estar mais errado. A gente entra agora na fase mais longa da vida. Dos 20 aos 40 anos, nosso corpo tá no auge. Força, sentidos, resistência, tá tudo no máximo. É também a fase em que a gente toma aquelas decisões que vão meio que moldar o resto da nossa vida, sabe? Tanto na carreira quanto nos relacionamentos. Na meia-idade, a gente vê de novo aquele princípio da mão dupla em ação. Enquanto algumas coisas no físico podem começar a diminuir um pouco, a experiência de vida faz com que outras habilidades, tipo a de resolver problemas práticos e complexos do dia a dia, cheguem ao seu ponto mais alto. E a última fase da vida não é só sobre perdas, de jeito nenhum. Claro que as capacidades físicas diminuem, mas é também um período de uma reflexão muito profunda. A busca por um sentido para a vida se torna a coisa mais importante. E o apoio da família e dos amigos é tão vital que as pesquisas mostram que isso ajuda a gente a viver mais e com a mente mais saudável. E quando a gente olha para trás e vê essa jornada toda, tem um tema que se destaca. Uma ideia que fica muito, muito clara. Essa citação resume tudo perfeitamente. A nossa vida não é uma série de fases desconectadas. É uma história contínua, em que cada capítulo é construído em cima do que veio antes e já prepara o terreno para o que vem depois. Isso nos leva a uma reflexão final. Entender o desenvolvimento humano é entender que a história de cada um de nós está sempre em movimento. A jornada continua. E o próximo capítulo, bom, ele está sempre esperando para ser escrito.